paciente. Então, as mulheres cantam. Amem uns aos outros, pois Deus é amor, pois quem sabe amar conhece a Deus, quem não sabe amar não é de Deus, pois Deus
irmãos, bom dia a todos os visitantes, saúde a todos com a paz do Senhor. Todos os domingos, quando penso na ceia do Senhor, penso na dimensão, na envergadura desse ato, na forma como devo me prostrar, me comportar. É um momento de extrema reflexão. Não pode ser um momento estritamente de um ritual ou apenas mais um momento de culto onde vamos comer do pão, vamos beber do cálice. É preciso que haja uma reflexão. Paulo disse aos Coríntios, na sua primeira carta, no capítulo 11, versículo 23, ele escreve essa carta justamente para que, de alguma forma, ele corrija alguns erros no momento de adoração. No versículo 17 ele começa, capítulo 11, 1 Coríntios, versículo 17, ele diz: entretanto, nisso que lhes vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como a igreja, há divisões entre vocês. E até certo ponto eu creio, pois é necessário que haja divergência entre vocês, para que sejam conhecidos quais dentre de vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Pois eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se vocês tivessem o cuidado de examinar-se a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. E se alguém estiver com fome, que coma em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto ao mais, quando eu lhes for, darei instruções. Esse é o momento que nós queremos agora queremos participar da ceia do Senhor. E é um momento que necessariamente precisamos fazer de uma forma consciente, reflexiva, que nós estamos fazendo. Que Deus nos abençoe para que nós tomamos a ceia de uma forma digna, discernindo muito bem o corpo e o sangue do Senhor. Que nós analisemos a nossa comunhão com Ele e com os nossos irmãos. E assim comamos o pão, levamos do cálice. Oremos. Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, obrigado pelo dia de hoje, Senhor. Consideramos que esse é o dia do Senhor, o dia ao qual o Senhor ressuscitou. O Senhor venceu os grilhões da morte e nós hoje, através do seu sacrifício, temos vida em teu nome. Obrigado, Deus, porque o Senhor não mediu esforços para que hoje nós estivéssemos na tua presença, puros e imaculados, prontos para te adorar e te louvar da forma como tu és digno, Pai.
Pedimos agora que o Senhor sonde nos nossos corações e mentes, que o seu Santo Espírito nos corrobore e nos dê a condição necessária para que tomemos este pão e bebamos desse cálice de uma forma, ó Deus, que o Senhor venha, ó Deus, de encontro àquilo que está faltando em nossas vidas. Pai, nós queremos nos livrar de todo sentimento de culpa, de toda a opressão do inimigo e queremos sempre, ó Deus, estar em pé, de pé na Tua presença, prontos para Te louvar e Te engrandecer, ó Deus. Obrigado por Jesus Cristo, que verteu o Seu precioso sangue na cruz, em nome dele que nós oramos e agradecemos hoje e sempre. Amém, Pai. Quem me poderá salvar? Cristo que verteu seu sangue, onde as manchas vão limpar, só no seu precioso sangue. Oh, que preciosa paz que vem da sua cruz, convida Jesus, eu seu precioso sangue, deixo a minha salvação, só no seu precioso sangue, Deus concede-nos perdão, só no seu precioso sangue. Oh, que preciosa paz
faremos agora mais um ato de adoração e compartilhar uma passagem que se encontra na carta de Paulo aos Coríntios, na segunda epístola, 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 1. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 1 em diante diz: não tenho necessidade de lhes escrever a respeito dessa assistência aos santos. Reconheço a sua disposição em ajudar e já mostrei aos macedônios o orgulho que tenho de vocês, dizendo-lhes que desde o ano passado vocês da Acaia estavam prontos a contribuir e a dedicação de vocês motivou a muitos. Contudo, estou enviando os irmãos para que o orgulho que temos de vocês a esse respeito não seja em vão, mas que vocês estejam preparados, como eu disse que estariam, a fim de que, se alguns macedônios forem comigo e os encontrarem despreparados, nós, para não mencionar vocês, não fiquemos envergonhados por tanta confiança que tivemos. Assim, achei necessário recomendar que os irmãos, os visitantes, antes e concluam os preparativos para a contribuição que vocês prometeram. Então estará pronta como oferta generosa e não como algo dado com avareza. Lembre-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer-lhes que seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem toda a boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu os seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. Aquele que supre a semente ao que semeia e toma ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. O serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. Por meio dessa prova de serviço ministerial, outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade de vocês em compartilhar seus bens com eles e com todos os outros. E as orações que fazem por vocês, eles estarão cheios de amor por vocês, por causa da insuperável graça que Deus tem dado a vocês. Graças a Deus por seu dom indescritível. Esse trecho me chama bastante atenção, porque demonstra aqui uma preocupação em contribuir para a obra do Senhor. Lógico que isso não deve ser feito de uma forma desconfiada, não deve ser feito de uma forma despreparada. Todos aqueles que contribuem sabem para que contribuem, para onde vai esse recurso arrecadado e qual é a sua finalidade com isso tudo. Nesse momento vamos louvar a Deus com as nossas ofertas e vamos pedir a bênção dele. Senhor nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez em Tua presença queremos agradecer por Jesus. Ele é o centro de nossas vidas, Ele é o tudo, Ele faz tudo para que nós tenhamos, ó Deus, uma vida próspera e abençoada. Nós te agradecemos, ó Deus, porque não temos falta de nada. O Senhor tem suprido cada uma de nossas necessidades, não somente materiais, como físicas e também mentais, Pai. Queremos te louvar, ó Deus, pela sua soberania e pela tua preocupação conosco, ó Deus. Pedimos agora, ó Deus, que o Senhor nos coloque no coração uma disponibilidade de ajudar na propagação do Evangelho e, sobretudo, ajudar também aqueles que necessitam, Deus, de alguma forma, de alguma coisa a qual podemos ajudar
a suprir, ó Deus. Obrigado por Jesus, sabemos que Ele fez a maior e a melhor oferta de todas, e nós não temos como retribuir isso. Queremos apenas nos tornar participantes da obra salvadora de Jesus Cristo. E o Senhor tem nos dado essa oportunidade. Temos saúde, temos trabalho, temos família, temos condições, ó Deus, de contribuir. Mais do que receber, nós queremos nessa manhã nos doar. Em nome de Jesus. Amém. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Nós possamos peregrinar, não é, por essa terra
mas peregrinar por Jesus. Nós temos falado nas últimas semanas sobre um conceito, eu não sei ao certo se foi cunhado pelo Craig Rochelle, mas foi divulgado por ele, pelo menos, em um livro chamado Cristão Ateu. E é esse conceito do cristão ateu que nós temos falado nas últimas semanas. Eu falei na primeira semana que o cristão ateu pode existir, ele, de fato, nós podemos perceber pessoas vivendo como cristãos ateus. E, aliás, o que é um cristão ateu? O cristão ateu é aquela pessoa que vem à igreja, que participa do corpo de Cristo, mas vive como se Deus não existisse. Quer dizer, ele crê em Deus, ele professa sua fé em Jesus, mas ainda assim, em certos aspectos da sua vida, ele acaba vivendo como se Deus não existisse. Então é um conceito bastante perigoso. É um conceito que trabalha no exterior, mas pouco trabalha no interior. Pouco impacta realmente na vida da pessoa. E que nós precisamos entender que esse risco ele pode afetar a todos nós. Eu confesso que eventualmente na minha vida eu vivo como se Deus não existisse. Não é sempre, graças a Deus, mas eventualmente, numa área ou outra, eu tenho vivido como se Deus não existisse. Então seria mais ou menos como uma reunião de AA, que eu diria assim: eu sou Otávio Calegari, tenho 38 anos, vou fazer 39, sou casado, e eu sou cristão ateu. Não é estranho alguém que é pastor, ou que é pregador, ou que é evangelista, que vive para falar da palavra de Deus, olhar para si mesmo e reconhecer que eventualmente é um cristão ateu? Mas eu preciso convidar os irmãos a fazer essa reflexão da sua própria vida e tentar encontrar áreas na sua vida que talvez estejam escondidas e em que você está vivendo como se Deus não existisse. Muito bom. Falamos na semana passada que esse evento, esse fenômeno de viver como se Deus não existisse, pode acontecer por causa da falta de conhecimento de Deus. Isso na semana retrasada. Quer dizer, a pessoa conhece a Bíblia, conhece sobre a religião, já ouviu falar de Jesus, entende quem é Jesus, mas ainda assim, apesar de conhecer superficialmente a Deus, não tem de fato um conhecimento íntimo, uma experiência, uma vivência com Deus. E isso gera o fenômeno do cristão ateu. O segundo ponto que nós falamos na semana passada era que esse fenômeno pode acontecer porque as pessoas esquecem com quem elas fizeram o compromisso. Elas esquecem que elas têm uma aliança com Jesus. E eu lembrei então que quando nós somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Portanto, o nosso compromisso não é com uma pessoa, ou com uma congregação, ou com uma igreja, uma denominação, mas o nosso compromisso, acima de tudo, é com Jesus, é com Deus. E nós precisamos sempre nos lembrar que esse é o nosso compromisso, e que esse compromisso tem um alto valor, porque ele foi comprado com o sangue de Jesus. O seu compromisso com Deus foi comprado com o sangue de Jesus. Portanto, não podemos fazer pouco caso de tal compromisso. Então, vimos esses dois pontos nas semanas anteriores. E hoje eu quero falar de um terceiro fator que gera o fenômeno do cristão ateu. E eu percebo que ele é intimamente ligado com o segundo, a falta de compromisso. E o que nós vamos falar hoje é sobre a motivação íntima do coração de cada um. A motivação íntima. Sócrates dizia, e ele foi depois ensinado o que ele disse por Platão, mas ele dizia
interessante. Conheça-te a ti mesmo. Conheça-te a ti mesmo, ele falava isso em 2 objetivos. O primeiro objetivo é não pense de você mesmo mais do que convém. Aliás, tem um versículo em Romanos 12, versículo 3, que fala exatamente a mesma coisa. Não pense de você mesmo mais do que convém. Quer dizer que, quando eu conheço a mim mesmo, eu não vou fazer de mim uma autoimagem acima do que eu devo. Isso me traz uma certa humildade, um senso de realidade da minha própria imagem. Conheça-te a ti mesmo. Esse é o primeiro aspecto. Não pensar mais do que deve. O segundo aspecto do conheça-te a ti mesmo é que você deve dar menos importância ao que as pessoas falam de você. Deve dar menos importância ao que o povo espera, o que a sociedade espera. Se você conhece a você mesmo, quando vem uma opinião de alguém sobre você, sobre o seu valor, te depreciando ou exigindo de você algo que você não deve, se você conhece a você mesmo, você vai poder ficar firme na sua posição e responder adequadamente com um comportamento correto. Conheça-te a ti mesmo. Essa busca pelo conhecimento próprio, essa busca pela sua motivação verdadeira, pelo seu íntimo, o que está te movendo de fato, nós podemos dizer que, podemos chamar de vários nomes. E na Bíblia aparece várias vezes Jesus confrontando as pessoas sobre qual é a motivação dela. Eventualmente alguém trazia um aleijado para Jesus, um homem com uma mão atrofiada, leva para Jesus porque era um sábado, e eles queriam saber se Jesus iria curar aquele homem. E aí Jesus, sabendo das intenções deles, cura aquele homem e pergunta para eles se é correto curar no sábado. E eles estão bravos com Jesus porque eles queriam fazer um teste. E Jesus curou aquele homem e logo perguntou: é correto fazer o bem no sábado? E logo derrubou a tentativa deles de corromper o ministério de Jesus. Jesus sabia o coração deles. Em Mateus capítulo 9, versículo 4, uma outra passagem parecida com essa. Mateus capítulo 9, versículo 4. Um grupo de pessoas leva um homem aleijado a Jesus, descem pelo telhado e abrem o eirado, né? E colocam aquele homem na frente de Jesus, e Jesus diz àquele homem, o que ele diz? Estão perdoados os seus pecados. E aí todo mundo começa, nos seus próprios pensamentos, a dizer: quem é esse homem para perdoar pecados? E aí Jesus responde em seguida: sabendo a má intenção de seus corações. Veja aí, Mateus capítulo 9, versículo 4. Jesus diz: conhecendo Jesus seus pensamentos, disse-lhes: por que vocês pensam maldosamente em seu coração? Então havia uma imagem daqueles homens diante de Jesus, mas dentro deles havia uma outra intenção, e Jesus está questionando qual é a sua intenção. Aqueles homens eram religiosos, fariseus, e eles tinham uma intenção na mente deles. E os fariseus são religiosos. E esse é o perigo da religião. A religião, ela nos atrai para expormos um lado exterior, para expormos e trabalharmos muito o lado exterior. E Jesus vem e está nos corrigindo mais de uma vez. Veja em Mateus 6, versículo 5. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, não sejam como aqueles que usam máscaras de teatro, porque eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Jesus está dizendo que há um grave perigo na religião, que é trabalhar no ser exterior, mas não trabalhar no interior. E que nós somos atraídos, nós temos essa tendência
de querer trabalhar no nosso lado exterior. Veja a nossa sociedade aqui no Brasil. Um movimento muito forte que houve no Brasil, nas igrejas evangélicas, era um movimento, vamos dizer, pentecostal, mas uma grande igreja, cobrava muito dos seus membros sobre a vestimenta. As mulheres não podiam cortar cabelo, vestidos longos, calças não eram permitidas, não podiam usar maquiagem, os homens tinham que andar sempre de terno e uma cobrança muito grande com a aparência. Eles se preocupavam muito com a aparência e logo uns estavam julgando os outros, e quem não cumpria aquelas aparências era colocado como um pecador, porque ele não estava de acordo com as aparências. E aí então as pessoas não estavam se aproximando de Jesus pelo motivo certo. Eu não estou criticando a igreja em si, mas estou criticando esse aspecto da nossa sociedade. E ainda hoje no Brasil, nas igrejas evangélicas, há uma grande cobrança quanto ao aspecto exterior. Mas esse é o perigo. E nós precisamos entrar na nossa mente, nós precisamos fazer um teste na nossa própria consciência e verificar se nós não estamos fazendo exatamente isso que Jesus está dizendo. Não façam as coisas para Deus sem ser para Deus, para os outros, para que os outros vejam. Conheça-te a ti mesmo. Ainda no capítulo 6 de Mateus, versículo 16, fala sobre o jejum. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eles estão jejuando para quem? Não, eles estão jejuando para os outros. Eles querem que os outros vejam que eles estão jejuando. E aí Jesus vai falar, eles vão atingir o alvo deles. Eles vão receber a recompensa que estão buscando. Qual é a recompensa que eles estão buscando? Serem vistos, serem apreciados pelos outros. Logo, receberam já foram vistos. Os outros acharam bacana. Mas o prêmio maior de fazer algo para Deus não foi alcançado. Ficou só na superficialidade. Também tem uma passagem em Mateus ainda, ficando em Mateus capítulo 23, e essa é uma das mais duras sobre esse aspecto, quando Jesus fala que os fariseus são como túmulos caiados. Mateus 23, ele está falando com os fariseus e perdi a passagem. Não tem problema, é Mateus 23, posso garantir para vocês. Depois eu acho o versículo e digo para vocês. Mas Jesus fala que eles são como túmulos caiados. Versículo 7, obrigado. 27. Eu não estava falando no comecinho. Mateus 23, versículo 27. Jesus fala que esses homens são como túmulos caiados. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Você já pensou ouvir isso de Jesus? Deve ter sido muito duro para eles. Mas era importante que Jesus dissesse àqueles homens que eram os religiosos, que eram os homens que estavam buscando a Deus, liderando pessoas que buscavam a Deus. E o que eles estavam liderando de fato era uma vida exterior, aparente, e não um verdadeiro compromisso, não uma verdadeira vida de entrega a Jesus. Ele está falando que o interior continua estragado, mas o exterior foi trabalhado. Em outra passagem, Jesus fala que eles são como copos que são lavados por fora. Hoje em dia, quando a gente pensa em copo lavado por fora, você olha, quando a gente vai no boteco, né, e pede lá um refrigerante, o sujeito vem com um copinho, a primeira coisa que a gente faz é pegar um copo, dá uma levantada na blusa, assim, né, ver se está bem lavado. Mas é transparente o brilho. Mas na época não era transparente. O copo era ou de barro ou de metal, de modo que ele podia ser brilhante por fora. Alguém podia ter dado aquela limpada por fora e ficado bem bonito. Mas lá dentro estava cheio de resto.
pensou você colocar uma bebida ali, né? Feia e nojenta? Pois é o que Deus está falando para nós. Nós precisamos confrontar a nossa própria consciência e analisarmos e ver se nós, lá dentro, estamos limpando, ou se nós estamos vivendo uma vida exterior e não verdadeiramente entregue a Jesus. Em Romanos, capítulo 2, Romanos 2, versículos 15 e 16, nós vemos Paulo também falando aos gentios e aos judeus sobre esse mesmo assunto. Ele aqui está chamando de consciência. O que é consciência? Vamos ver aqui no versículo 15. Vamos ver o 14 para dar o contexto. De fato, quando os gentios que não têm a lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam lei, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seu coração. Disso dão testemunho também a sua consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. Isso tudo se verá no dia em que Deus julgar os segredos dos homens, mediante Jesus Cristo, conforme o declara o meu Evangelho. Essa curta passagem, e se nós fôssemos falar sobre consciência apropriadamente, a gente ia ter que ficar aqui um bom tempo. Esse é um dos assuntos mais complexos. Mesmo na psicologia, há muitos livros, muitas áreas da psicologia, da filosofia, estudando a ideia da consciência. A definição que eu achei mais interessante sobre consciência foi do John MacArthur. Ele diz o seguinte: a consciência é um sistema de advertência da alma, dado por Deus, que reage ao pecado e produz acusação e culpa, que não pode ser aliviada sem a obra redentora de Cristo, conforme fala em Hebreus 9, versículo 9, que a nossa consciência é purificada pelo sangue de Cristo. Então vou ler de novo. O que é a consciência? É o sistema da alma dado por Deus que reage ao pecado. Isso é consciência. E produz acusação e culpa que não pode ser aliviada sem a obra redentora de Cristo. A consciência é um sensor que Deus coloca em nós, e quando nós praticamos algo errado, essa consciência nos diz: isso está errado. Ela acende uma luz, ela toca um alarme. Está errado, algo tem que ser feito. E então é um convite para nós nos analisarmos e ver como é que estamos. Em 1 Timóteo 4, Paulo fala que a consciência de alguns estava cauterizada. Nós podemos cauterizar a nossa consciência. Como é que cauteriza alguma coisa? Sabe quando você trabalha muito e a sua mão fica calejada? Na primeira semana tem bolha e tudo, mas depois de um tempo você já não sente mais aquela dor. Esse foi um tipo de cauterização. Outra coisa interessante é quando você vai no mecânico e que você abre o capô do carro e está tão quente que você não consegue nem chegar perto. Aí o mecânico está acostumado com aquilo, pega a mão dele sem luva, sem nada, e aí pega o parafuso e aperta. Vai queimar a mão? Não. A mão dele já, os sensores que falam sobre queimadura, já desenvolveu uma crosta na mão dele, está cauterizada, ele já não sente mais aquela temperatura. Então a nossa consciência, quando nós não usamos ela corretamente, ela fica cauterizada. Quer dizer que ela toca o alarme e você não dá liga. Ela toca, e você nem tchum para ela. Ela começa a ficar desgastada. Também a nossa consciência vai ser cauterizada quando nós não a alimentamos corretamente. A consciência vai funcionar bem se nós, é como se fosse um computador, um programa de computador, que precisa ser alimentado com a informação correta. Qual é a informação correta entre certo e errado? De onde vem a informação correta entre certo e errado? A cultura que nos diz? A sociedade nos diz? Quem nos diz? O Espírito Santo de Deus. Através de qual meio? A palavra de Deus. Se nós não lemos
lemos a Bíblia, se nós não temos contato com a Bíblia, a nossa consciência, ela fica boba. Ela não serve de guia, porque ela não está alimentada corretamente. Ela, apesar de ser parte da nossa psique, parte do nosso íntimo, a nossa consciência